E aí no capítulo 33 ele continua falando sobre o seguinte contexto: os meus lábios proferem o puro saber. Versículo 1. E agora, Jó, escute os meus argumentos e dê ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. Os meus argumentos provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Responda-me, se for capaz, prepare os seus argumentos e apresente-se diante de mim. Eis que diante de Deus sou igual a você. Também eu fui formado do barro, por isso não tenha medo de mim. A minha mão não será pesada sobre você. E aí ele vai contextualizar que Jó disse que não tem iniquidade. Olha o que ele vai dizer, versículo 8. Na verdade, você falou diante de mim. Eu ouvi o som das suas palavras dizendo: Estou limpo, sem transgressão, sou puro e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera seu inimigo. Prendeu os meus pés com correntes e observa todas as minhas veredas. Aí ele vai contextualizar agora: Deus é maior do que o homem, versículo 12. Devo lhe dizer que nisto você não tem razão, porque Deus é maior do que o homem, porque você discute com ele, afirmando que ele não presta contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os olhos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. E agora ele vai dizer sobre o contexto de Deus lhe restituir a sua justiça, versículo 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante conflito em seus ossos, de modo que abomina o pão e detesta até a comida mais saborosa. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. A sua alma está perto da morte, e a sua vida se aproxima dos que trazem a morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que é certo, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livrem-o para que não desça a cova. Já achei um resgate para ele. Então a sua carne recupera o vigor da infância e ele volte aos dias da juventude. Ele ora a Deus que se agrada dele. Com alegria vê a face de Deus, e Deus lhe restituiu a sua justiça. Depois cantará diante de todos e dirá: pequei, perverti o direito e não fui punido como merecia. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que Deus fará tudo isto 2 e 3 vezes no seu trato com o ser humano, para reconduzir da cova a alma e iluminá-lo com a luz dos viventes. Agora, João, preste atenção e escute o que vou lhe dizer. Fique calado, porque vou falar. Se você tem alguma coisa a dizer, diga. Fale, porque gostaria de lhe dar a razão. Se não, escute o que vou dizer. Fique calado, e eu lhe ensinarei a sabedoria. E aí, no capítulo 34 de Jó, vem a segunda fala de Eliú. E Eliú disse mais: vocês que são sábios, ouçam as minhas palavras, vocês que são instruídos, escutem o que vou dizer, porque o ouvido avalia as palavras, assim como o paladar prova a comida. Escolhamos para nós o que é direito, conheçamos entre nós o que é bom. Aí vai contextualizar o fato de Deus não perverter o direito, versículo 5, porque Jó disse: sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora não tenha cometido nenhum pecado. Será que existe outro homem semelhante a Jó que bebe a zombaria como se fosse água? Ele segue o caminho dos que praticam iniquidade e anda com homens perversos, pois disse: de nada adianta o homem ter o seu prazer em Deus. Por isso, vocês que têm entendido, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade
e longe do Todo-Poderoso cometer injustiça. Pois Deus retribui ao homem segundo as suas obras e paga a cada um conforme o seu caminho. Na verdade, Deus não pratica o mal. O Todo-Poderoso não perverte o direito. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e fizesse voltar para si o seu espírito e o seu sopro, toda a humanidade morreria ao mesmo tempo, e o homem voltaria para o pó. Ele vai continuar contextualizando agora o fato de Deus é justo e poderoso. Versículo 16. Portanto, se alguém tem entendimento, escute isto. Dê ouvidos ao som das minhas palavras. Se Deus odiasse o direito, será que poderia governar? E será que você quer condenar aquele que é justo e poderoso? Será que alguém diria a um rei: você não vale nada? Ou diria aos príncipes, seus perversos? Quanto menos diria isso aquele que não privilegia os príncipes e que não favorece o rico em prejuízo do pobre, porque todos são obra das suas mãos. De repente morrem no meio da noite. As pessoas são abaladas e passam, e os poderosos são levados por uma força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra profunda o bastante onde os que praticam a iniquidade possam se esconder. Pois Deus não precisa observar o homem por muito tempo antes de o fazer comparecer em juízo diante dele. Deus arrasa os poderosos sem os iniquirir e põe outros em seu lugar, porque ele conhece as obras deles. De noite os transtorna e eles são esmagados. Ele os castiga como se fossem ímpios à vista de todos, porque se afastaram de Deus e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos. E assim fizeram com que o grito dos pobres subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos filhos. Se ele se calar, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem poderá vê-lo? Mas ele está acima dos povos e das pessoas, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. E agora ele vai contextualizar uma pergunta. Você prometeu parar de praticar injustiça? Versículo 31 diz: Se alguém se dirige a Deus dizendo: Sofri, não vou pecar mais. Ensina-me o que não consigo ver. Se cometi injustiça, jamais voltarei a praticá-lo. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que ele deve dizer: escolha você e não eu? Diga o que você sabe, fale. Os homens que têm entendimento me responderão. O sábio que me ouve dirá: Jó falou sem conhecimento, e nas palavras dele não há sabedoria. Quem dera Jó fosse provado até o fim, porque ele respondeu como um homem iníquo, pois ao seu pecado acrescenta rebelião entre nós, em tom de zombaria, bate palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. A partir do capítulo 35 do livro de Jó, que vai ter a terceira fala de Eliú, um dos amigos de Jó. O versículo 1 diz assim: Eliú disse ainda: Você acha que é justo dizer, a minha justiça é maior do que a de Deus? Porque você diz, de que me serviria ela? Que proveito tenho se eu não pecar? Eu daria a resposta a você, aos seus amigos também. Olhe para o céu e veja, contemple as altas nuvens acima de você. E aí agora vai falar sobre o contexto de a sua impiedade só pode fazer mal ao homem, que é o que Eliú vai dizer a Jó. Versículo 6: Se você peca, que mal causa a Deus? Se as suas transgressões se multiplicam, que prejuízo isso poderia trazer a ele? Se você é justo, o que está dando a ele? Ou o que ele recebe da sua mão? A sua impiedade só pode fazer mal ao homem, e a sua justiça só pode dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, as pessoas clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que os ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus.
Só gritos vazios Deus não ouvirá. O Deus Todo-Poderoso não lhes dará atenção. E aí o contexto agora é que você abre a boca com palavras vazias, é o que ele vai dizer. Versículo 14 diz: Jó, ainda que você diga que não o vê, a sua causa está diante dele, por isso espere em Deus. Mas agora, por que Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões? Você abre a sua boca com palavras vazias, amontoando frases sem sabedoria. Já no capítulo 36 de Jó, vai ter a quarta fala de Eliú. Versículo 1 diz: Eliú seguiu falando e disse: Mas um pouco de paciência e eu lhe mostrarei que tenho mais argumentos a favor de Deus. Trarei o meu conhecimento de longe e atribuirei a justiça ao meu Criador, porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Quem está diante de você é senhor do assunto. E aí o contexto agora é que Deus é grande e não despreza ninguém. Versículo 5 ele fala: Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Deus não tira os seus olhos dos justos, pelo contrário, os assenta no trono com os reis para sempre, e eles são exaltados. Se estão presos com correntes e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se mostram arrogantes. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão passados pela espada e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração alimentam a ira, e quando são aprisionados por Deus, não clamam pedindo socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Deus livra o aflito por meio da sua aflição e pelo sofrimento lhes abre os ouvidos. E aí o contexto agora é não se incline para a iniquidade, versículo 16 vai dizer: Assim também a você Deus procura tirar da angústia e levar para um lugar espaçoso em que não há aperto, e para o conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Mas você se enche de juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie. Será que ele levaria em conta as suas lamúrias e todos os seus grandes esforços para que você se veja livre da sua angústia? Não suspire pela noite em que povos serão tirados do seu lugar. Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria. O contexto agora é Deus se mostra grande em seu poder. Versículo 22 diz: Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem pode lhe dizer: Cometeste uma injustiça? Lembre-se de exaltar as obras de Deus que as pessoas celebram. Toda a humanidade olha para elas. As pessoas as contemplam de longe. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. O contexto agora é sobre o poder e a majestade de Deus, versículo 27. Ele atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre a terra em grande abundância. Pode alguém entender como ele estende as nuvens e como os trovões ecoam em sua tenda? Eis que ele espalha sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas ele julga os povos e lhes dá alimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os arremessa contra o adversário. O fragor da majestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça.